turminha! E aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão assistir a essa aula, mas se sintam, abraçados, tá certo? E a nossa aula de hoje é a aula de ciências e nós vamos entrar no terceiro módulo, no terceiro bimestre, tá certo? E vocês vão pegar o livrinho de vocês, o terceiro bimestre, para nós estudarmos a nossa aula de ciências. E abram um livro na página 253. Mas antes, para nós começarmos a nossa aula, nós precisamos fazer a nossa oração. Vamos lá? Hoje a tia vai fazer uma oração silenciosa. Como é essa oração, tia? Nós já fizemos ela outras vezes aí em algumas aulas. Nós vamos fazer o quê? Eu vou fazer a minha oração aqui, vou falar com o Papai do Céu, e vocês vão fazer a oração de vocês aí na casinha de vocês em silêncio. Você vai falar só com a sua mente, tá certo? Você vai falar com o Papai do Céu. Você quem vai fazer a sua oração, tá certo? Você já sabe, já é uma mocinha, ou já é um rapaz, então cada um já sabe falar com o Papai do Céu, tá certo? Vamos fazer aqui a nossa oração, vamos começar a nossa oração? Vamos lá? Vamos lá? Eu já fiz a minha. Sentindo bem, relaxada. Por quê? Porque eu falei com o Papai do Céu e ele dá esse sentimento dentro da gente, deixar a gente relaxada, feliz, tá certo? E para nós começarmos a nossa aula, vocês saberem qual é o conteúdo de hoje, vocês estão vendo aí? Já imaginaram o que é que nós vamos falar, não é? A tia vai falar sobre o corpo humano, vou falar sobre o corpo e eu vou ler essa mensagem aqui, tá certo? Que decifra, que fala basicamente tudo do nosso corpo, tá certo? Que máquina perfeita é o corpo da gente. Não é? Você olha para seu corpo, você vê como é perfeito, a criação de Deus é perfeita. É o corpo da gente, por dentro todos iguais, todos nós por dentro somos iguais. As diferenças estão no peso, na cor e na altura, do jeito de falar, de andar e a postura. Quem nos criou foi exigente, porque ele fez a gente perfeito. Pois o nosso valor está exatamente em saber amar a quem pensa e age diferente da gente. Eu não vou amar só quem parece comigo não, que tem as mesmas opiniões não. Eu vou amar o próximo, que é diferente também. Por quê? Porque eu tenho que amar as pessoas. Isso é importante, porque se você carrega ódio, raiva no seu coração, você vai ser uma pessoa
triste, tá certo? E a gente, todo mundo é igual por dentro, diferente só por fora, fisicamente, tá certo? E para que isso aconteça, nós vamos falar sobre a fase da vida, as fases da vida. Nós vamos falar, tia, mas a senhora vai falar do corpo humano, a senhora vai falar a fase da vida? Eu não vou, a tia tem que falar sobre cabeça, braço, aí as partes do corpo, certo? Mas eu disse que eu vou falar sobre o corpo, não foi as partes do corpo. Eu falei que eu ia falar sobre o corpo, tá certo? É o nome do nosso conteúdo. E vocês peguem o livro de vocês aí, tá certo? Já disse a página 253, tá certo? E para que eu fale dessas fases da vida, eu preciso nascer. Eu preciso nascer. E como é que eu vou nascer? É parte do encontro de um homem e de uma mulher. Vocês estão vendo aí, quando um casal se junta, se apaixona, se conhece e se tornam marido e mulher, ou também não seja um casal que vai morar junto, pode ser um casal separado, né? Vocês lembram daquela aula de história que a gente estudou falando sobre a família? Pois, e nasce um bebê desse relacionamento, dessa união de casal, de pessoas, de um homem e de uma mulher, nasce um bebê quando eles se tornam a ter filhos, quando eles conversam entre si e pensam em crescer a família e vai nascer um bebê. Esse bebê é uma sementinha no começo. Com o passar dos dias, ele vai se formando e se tornando uma criança feliz dentro da barriguinha da mamãe, tá certo? E vocês estão vendo aí, eu peguei aí uma imagem de uma ultrassom que tem um bebê dentro da barriga. Aí é a primeira fase da criança, dentro da barriga, quando ela está se formando. Depois, quando passa 7 ou 8 ou 9 meses, porque tem mãe que tem um bebê com 7 meses e tem outras que com 9 meses. Então, nasce, eu peguei uma imagem de uma criança linda, fofinha. Aí tem uma imagem dessa criança. Aí é a primeira, ela é chamada de bebê. A primeira fase é a fase do bebê. E depois ela vai crescendo, vocês estão vendo essa outra imagem da criança. Ela se tornou adulta e chegou à velhice, tá certo? Agora nós vamos falar de cada uma, tá certo? Aqui, costumamos considerar que a vida humana está dividida em fases. É todo um processo, vai se mudando de fase no decorrer do tempo. As formas de divisão variam bastante, mas geralmente ela é feita assim. Aí o desenvolvimento do ser humano dentro da barriga da mamãe, tá aí dentro da barriga. A criança está se desenvolvendo na primeira fase. Vem o outro passo que dá é o nascimento, quando ela nasce. E a próxima fase, bebê, chamada de bebê, que é de 0 a 3 anos, é o primeiro contato que ela vai ter com a família, vai aprender algumas coisinhas, começar a aprender algumas coisas. E esse é o segundo contato que ela vai ter. A segunda fase. A infância é a fase que vai desde o nascimento até os 11 anos de idade. Ela é um período de muito aprendizado e novidade, já que é quando começamos a descobrir o mundo à nossa volta. A gente
não sabe. Então ela aprende a caminhar, aprende a comer, a falar, e ela ali vai aprendendo esse primeiro contato, descobrindo essas coisas no contato com a família. Quando ela passa de fase, ela vai ter outros contatos com outras pessoas que a gente vai já falar, tá certo? Ó, já que é quando começa a descobrir o mundo à sua volta, né? Já falei. E as relações entre as pessoas começam a falar, a andar. Geralmente iniciamos os estudos, aprendemos regras, limites e etc. Aqui somos bem diferentes de nossos pais e outros responsáveis. Então, vocês têm toda uma forma de agir. Com o decorrer do tempo é que você vai se aperfeiçoando, vai aprendendo mais coisas para você seguir adiante e passar para a próxima fase. A fase da pré-escola, que é de 3 a 6 anos, quando você vai para a escola. Tem muitas crianças que vão muito cedo. Por quê? Porque os pais precisam trabalhar. Então, eles colocam na escola a criança para aprender, começar a aprender as vogais, os números de 0 a 10. Então, e aprender outros conceitos também, a conviver com outras crianças, tá certo? É a primeira fase, de 0 a 6 anos. E a segunda fase, que é da infância, que é de 6 a 10 anos. A fase que está na escola, que já está começando a formar a sua opinião, tá certo? Então essa é a fase porque vocês estão descobrindo, vocês vão para a escola, vocês aprendem bastante coisa e aprendem também no convívio com a família de vocês também, tá certo? Aqui, adolescência. Quando chega na próxima fase, na adolescência, daqui a pouco vocês vão estar na adolescência, ainda não estão não. Daqui a pouco vão chegar na fase da adolescência, uma fase assim que os pais têm que ter bastante cuidado. Quando é de 3 anos, você já vê que uma criança já bota o pé, não quero, não quero, não é? Quando não quer uma coisa, diz eu não quero, eu quero isso, eu quero isso. E quando chega na fase da adolescência, aí é que os pais têm que ver, porque eles já querem ter autonomia das coisas, já querem viver, já querem sair sozinhos. Só que não é assim. Tem que ter cuidado, tem que escutar os pais de vocês, porque é uma fase que vocês estão aflorando, se descobrindo o corpo de vocês, está mudando mais ainda. Então tem que ter pausa em algumas coisas, não é seguir em frente não, diminui, observe o que é que você vai fazer, as suas atitudes que você vai tomar. Costuma ir dos 12 aos 20 anos de idade. Nessa fase ocorrem muitas transformações no corpo e na nossa mente. Nessa fase que as pessoas entram na faculdade. E também tem algumas pessoas, alguns jovens que a partir dos 14 anos ele já começa a trabalhar como jovem aprendiz, já começa a ter sua própria grana, seu próprio dinheiro para comprar suas coisinhas e não tá pedindo aos pais para comprar, né? Então já começa a ter o seu dinheiro como que vai trabalhar como jovem aprendiz. Nessa fase pode trabalhar, porque criança não é para trabalhar, né? Lugar de criança é na escola. Então, mas a partir dos 14 anos você pode trabalhar como jovem aprendiz. Se você quiser também, se não quiser, pode continuar sem trabalhar. Se tiver o pai e a mamãe que vai sustentar você, entendeu? Mas é uma fase gostosa. Eu amei a minha adolescência, amei. Até agora eu tô gostando das fases que eu vivi e que tô vivendo.
porque é uma fase que eu aprendo muitas coisas, é uma fase gostosa. Então, a cada fase sua, aprenda viva com amor, com muita intensidade, mas com amor, com atenção, com carinho, tá certo? Cada fase é a fase gostosa de se viver. Então, ó, só ter responsabilidade para viver cada fase. Eu disse que até os 20 anos, não é? Começa a ir para a faculdade e chega essa fase aqui, a fase adulta. Consideramos que a fase adulta se inicia aos 20 anos de idade. Aqui, as mudanças que ocorrem na adolescência já se estabilizaram e a responsabilidade aumenta mais ainda. Aumenta bastante, porque você já é um adulto que é para ser consciente. Então, aumenta bastante. Em muitos casos, as pessoas já se apresentam independentemente, financeiramente, de forma completa ou parcial. Como assim? Porque eu falei para vocês que o adolescente ele pode trabalhar a partir dos 14 anos de idade como jovem aprendiz. Então ele já vai começar a estabilizar a sua condição financeira para quando chegar na fase adulta ele já ter essa responsabilidade, né? Porque você já está com seu pensamento, entre aspas, né, formado. Que tem muitos adultos que chegam na fase adulta e zero, não sabe o que é que quer da vida, vive aí porque vive mesmo, tá seguindo a vida. Mas tem outras pessoas não, que já sabem o que quer, o seu objetivo para a sua vida. E isso é muito importante. Por que é importante? Porque ele aprendeu lá no começo, teve a orientação do pai e da mãe que teve junto e lhe orientou, e você cresceu um adulto saudável, um adulto com responsabilidade, um adulto que já sabe o que você quer para sua vida, não é? E ó, por meio do trabalho, é geralmente nessa fase que as pessoas costumam ter filhos. É nessa fase aí que as pessoas já começam a formar seu pensamento, conhecem outras pessoas, não é? E dali já começa a querer formar uma família linda, com responsabilidade. Tem outros não, que querem seguir a vida trabalhando e estudando, mas tem outros que já seguem a vida de morar a dois com outra pessoa, de ser feliz. Então, continue sendo um adulto responsável. Se você quis construir uma família, seja responsável. Se você quer seguir a vida do estudo, do trabalho, para que você chegue a um patamar que você deseja, então seja responsável também. Seja um responsável na sua vida, porque você que comanda a sua vida, tá certo? Então cuide das suas atitudes que você está praticando, tá certo? É isso que a tia tem que falar para você. E chega a fase da velhice, essa fase que é gostosa, que ainda vai demorar para vocês chegarem nela, né? Eu acho que eu tô bem pertinho já de chegar, que a tia já tá velha aqui, toda cheia de dor. A tia já tem hora que fica doidinha aqui, mas ainda tem mais fases para mim chegar, até chegar essa daqui, a fase da velhice, que é uma fase que eu acho que é gostosa. É gostosa, como todas as fases, é uma fase gostosa. Por que é gostosa? Também chamada de terceira idade, certo? Ou melhor, é aqui, ou melhor idade. Por que é melhor, tia? A nossa fase, ela é melhor do que a nossa? Hein, tia? Todas as fases é gostosa de se viver. Essa daqui, ela é gostosa por quê? Por que diz que ela é a melhor idade?
Vamos saber por que ela está dizendo que é a melhor idade? É aqui um pouco mais antes que os cabelos começarem a embranquecer, os cabelos começam a perder essa cor que tem aí, a cor natural, né? E começa a chegar a cor do branco, começa a ficar branco os cabelos, tá certo? Muitos casos, principalmente em idades mais avançadas, alguns problemas de saúde surgem e é a fase em que a pessoa apresenta mais experiência de vida. Podemos nos ensinar muitas coisas interessantes. Você sentar perto de uma pessoa que já é idosa é muito bom, porque você vai aprender muitas coisas, ele tem muitas coisas a ensinar a você. É muito gostosa. Começa a aparecer os sinais de saúde, já saúde com frequência já precisa de mais cuidado, precisa ter o cuidado dos jovens ter com uma pessoa idosa. Então, cuide, se você tem um idoso na sua casa, cuide dele, tá certo? E aqui, para fechar a nossa aula, eu vou deixar essa frase aqui para você. Todas as fases da vida são importantes e devemos vivê-las com qualidade, com respeito e com segurança, porque todas são importantes. Durante a vida, estamos sempre aprendendo coisas novas. Homens e mulheres que chegam à velhice possuem muita experiência de vida, conhecimentos acumulados e que devem ser respeitados. Então, respeite todas as fases da vida, todas as pessoas, porque todas as fases são importantes. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Foi uma aula gostosa e que vocês respondam as atividades que a tia vai colocar, que está aí para vocês responderem certinho, tá certo? Fiquem com Deus e respeite todas as pessoas, não importe a fase que ela esteja, que você respeite, tá certo?